Você sabe qual é o maior erro que as pessoas cometem quando o dinheiro finalmente começa a fluir? Elas relaxam. Elas acham que o trabalho acabou. Elas acham que agora podem voltar ao normal, voltar aos velhos hábitos, voltar a reclamar, voltar a duvidar. E aí, em questão de dias, tudo volta a ser como era antes. A conta voltou a apertar. As dívidas voltaram a sufocar. O dinheiro que estava começando a aparecer simplesmente desapareceu. E a pessoa fica sem entender o que aconteceu. Ela fez tudo certo. Ela ativou o desbloqueio. Ela seguiu o protocolo, mas perdeu tudo mesmo assim. E sabe por quê? Porque ninguém ensinou a ela o segredo mais importante de todos. Não basta abrir a porta financeira. Você precisa saber como manter essa porta aberta. E é exatamente isso que você vai aprender agora. Porque este não é um vídeo para quem ainda está travado. Este é um vídeo para quem já desbloqueou algo, mas está correndo o risco de perder tudo sem nem perceber. Deixa eu te falar uma coisa que vai contra tudo o que você ouviu sobre dinheiro. O dinheiro não vai embora porque ele acabou. Ele vai embora porque você mudou. Você saiu da frequência que o atraiu. Você voltou para a postura antiga. Você relaxou a vigilância. E o universo financeiro percebeu. Ele não julga, ele não pune. Ele apenas responde ao que você está transmitindo agora. E se você está transmitindo medo de novo, dúvida de novo, reclamação de novo, é isso que você vai receber de novo. Mais medo, mais dúvida, mais falta. Mesmo que você tenha recebido dinheiro na semana passada, mesmo que você tenha pago uma dívida ontem, se você voltou para a postura de quem não tem, você vai voltar a não ter. E a maioria das pessoas faz isso sem nem perceber. Elas acham que estão apenas sendo realistas. Elas acham que estão apenas sendo cuidadosas. Mas, na verdade, estão fechando a porta que acabaram de abrir. Agora eu vou te contar algo que quase ninguém fala. Existe um momento específico em que a maioria das pessoas perde tudo. E esse momento não é quando o dinheiro para de vir. É quando o dinheiro começa a vir. Parece absurdo, mas é a verdade. Porque quando o dinheiro começa a aparecer, a primeira reação das pessoas é de alívio. Elas respiram fundo. Elas sentem que finalmente conseguiram. E junto com esse alívio, vem a sensação de que agora podem baixar a guarda. Podem parar de vigiar a postura. Podem voltar a ser quem eram antes. E é exatamente aí que mora o erro fatal. Porque o que trouxe o dinheiro não foi um ritual que você fez uma vez. Foi uma frequência que você sustentou. E se você para de sustentar essa frequência, o dinheiro para de vir. Simples assim. Não é castigo. Não é bloqueio. É apenas uma lei invisível que funciona com precisão absoluta. E quem não conhece essa lei, perde tudo toda vez que está começando a ganhar. Pensa numa pessoa que passou semanas inteiras com a vida financeira sufocada. Cartão de crédito no limite. Boletos atrasados. Conta bancária sempre no vermelho. Aquela sensação constante de que não vai dar, de que vai faltar, de que o dinheiro nunca é suficiente. E aí essa pessoa ativa algo. Ela muda de postura. Ela para de reclamar. Ela para de falar sobre a dívida como se fosse eterna. Ela começa a agir com mais confiança, mesmo sem ter motivo visível. E o dinheiro responde. Aparece uma venda inesperada. Aparece um pagamento que estava travado. Aparece uma oportunidade que ninguém esperava. E a pessoa, no auge da emoção, faz exatamente o que não deveria fazer. Ela conta para todo mundo. Ela comemora em voz alta. Ela volta a falar sobre como estava difícil, sobre como finalmente conseguiu respirar. E sem perceber, ela voltou completamente para a frequência antiga. A frequência da escassez, a frequência da luta. E o dinheiro que estava começando a fluir simplesmente para. E ela fica ali, confusa, sem entender por que tudo voltou a travar. Agora me responde uma coisa. Quantas vezes você já sentiu que estava começando a melhorar financeiramente e de repente tudo desmoronou de novo? Quantas vezes você recebeu um dinheiro extra e em poucos dias estava quebrado outra vez?
Quantas vezes você teve a sensação de que estava quase saindo do buraco, mas alguma coisa sempre te puxa de volta? Isso não é azar. Isso não é falta de dinheiro lá fora. Isso é você sabotando o próprio fluxo sem saber. Porque ninguém te ensinou que manter o dinheiro fluindo exige uma postura específica. Uma postura que a maioria das pessoas abandona no exato momento em que o dinheiro começa a aparecer. E é por isso que elas vivem nesse ciclo eterno de quase conseguir, mas nunca consolidar. De começar a receber, mas nunca sustentar. De abrir a porta financeira, mas deixar ela fechar de novo antes de colher os frutos. Este vídeo existe para quebrar esse ciclo de uma vez por todas. Você vai aprender exatamente o que fazer quando o dinheiro começar a se mover. Vai aprender como não sabotar o fluxo com ansiedade, pressa ou medo. Vai aprender a diferença entre abrir a porta financeira e manter ela aberta. E mais importante, você vai aprender a postura de quem sustenta a provisão, não de quem vive correndo atrás de dinheiro. Porque tem uma diferença gigantesca entre essas duas coisas. Quem corre atrás de dinheiro vive cansado, frustrado, sempre começando de novo. Quem sustenta a provisão vive tranquilo, firme, recebendo de forma constante. E a única diferença entre esses dois é a capacidade de permanecer na frequência certa, tempo suficiente para o canal se consolidar. É isso que você vai aprender agora. E no final deste vídeo, você vai ter algo que a maioria das pessoas nunca teve. A certeza de como não perder o que acabou de conquistar. Mas antes de continuar, eu preciso te avisar de uma coisa. Este vídeo só funciona se você ouvir até o final. Porque o que mantém a porta financeira aberta não está nos primeiros minutos. Está na compreensão completa de como o fluxo funciona. E essa compreensão só vem quando você junta todas as peças. Se você parar no meio, você vai ter informação incompleta. E informação incompleta não muda resultado. Então fica comigo até o final. Porque o que você vai aprender aqui pode ser a diferença entre você finalmente sair do sufoco financeiro ou ficar preso nele para sempre. E eu sei que você não quer mais viver assim. Você não quer mais acordar com medo de abrir a conta bancária. Você não quer mais ter que escolher qual boleto pagar e qual deixar para depois. Você não quer mais sentir aquele aperto no peito toda vez que precisa gastar dinheiro. Então vem comigo, porque a solução está aqui. E ela é mais simples do que você imagina. Se você chegou até aqui, você já fez o mais difícil. Você ativou algo que estava fechado. Você desbloqueou uma porta financeira que parecia trancada para sempre. E agora o dinheiro começou a se mover. Mas eu preciso te dizer uma coisa que quase ninguém fala. E que pode fazer toda a diferença entre você manter esse fluxo aberto ou ver tudo voltar ao que era antes. O risco agora não é mais o dinheiro não chegar. O risco é você deixar ele ir embora sem nem perceber. E sabe o que é pior? A maioria das pessoas perde tudo justamente quando acha que já ganhou. Elas relaxam, voltam aos velhos hábitos, voltam a reclamar, voltam a se preocupar demais. E o canal financeiro que estava começando a fluir simplesmente fecha de novo. Devagar, silenciosamente, sem aviso. E quando a pessoa percebe, ela está de volta à escassez, de volta às dívidas, de volta ao sufoco. Este vídeo não é sobre abrir mais nada. É sobre não fechar o que já está aberto. É sobre manter a porta financeira funcionando sem você sabotar tudo com ansiedade, pressa ou medo. A verdade é que a maior parte das pessoas não perde dinheiro porque ele para de vir. Elas perdem porque não sabem como se comportar quando ele começa a aparecer. Elas mudam de postura. Elas começam a contar para todo mundo. Elas começam a medir resultado todo dia. Elas começam a testar coisas novas achando que precisam acelerar o processo. E aí o fluxo percebe. O fluxo sente que você não está mais no mesmo lugar onde ele te encontrou. E ele se retrai. Não é castigo. Não é bloqueio, é simplesmente que você saiu da frequência. Pensa comigo.
Você passou dias, talvez semanas, alinhando sua postura, suas palavras, sua energia interna. Você parou de reclamar. Você parou de falar demais sobre a falta. Você começou a agir como alguém que confia. E o dinheiro respondeu a isso. Mas agora, no momento em que ele começa a aparecer, você acha que pode voltar ao normal. Você acha que pode relaxar a vigilância. E é aí que tudo desmorona. Porque o dinheiro não fica por obrigação. Ele fica porque encontra um ambiente estável. E se esse ambiente muda, ele vai embora. Eu já vi isso acontecer tantas vezes que perdi a conta. A pessoa faz tudo certo nos primeiros dias. Ela segue o protocolo. Ela mantém a postura. E aí, na primeira semana que o dinheiro começa a se mover, ela relaxa completamente. Volta a falar sobre as dívidas como se fossem eternas. Volta a reclamar do preço das coisas. Volta a duvidar toda vez que olha a conta bancária. E o pior, ela não percebe que está fazendo isso. Ela acha que está apenas sendo realista. Ela acha que está apenas sendo cuidadosa. Mas, na verdade, ela está mandando o sinal errado de novo. Ela está dizendo para o universo financeiro: eu não confio nisso. Eu não acredito que isso vai durar. E o universo responde na mesma moeda. Ele retira o fluxo. Não porque você não merece, mas porque você não está sustentando a postura que abriu a porta. Este vídeo existe para te ensinar exatamente isso. Como não estragar tudo agora que o caminho está aberto? Deixa eu te contar o que acontece no momento exato em que o dinheiro começa a se mover na vida de alguém. A primeira reação, quase sempre, é de alívio. A pessoa respira fundo. Sente que finalmente conseguiu, que finalmente desbloqueou algo que estava travado há tanto tempo. E esse alívio é real, é merecido, é justo. Mas é também o momento mais perigoso de todo o processo. Porque junto com esse alívio, vem uma sensação de que agora você pode baixar a guarda. Você pode voltar a ser quem você era antes. Você pode parar de vigiar suas palavras, suas reações, sua postura interna. E é exatamente aí que mora o erro fatal. O fluxo financeiro não funciona como um interruptor que você liga e esquece. Ele funciona como uma chama que precisa ser mantida acesa. Se você parar de alimentar essa chama com a mesma postura que a acendeu, ela apaga. E você volta para o escuro sem nem entender direito o que aconteceu. O que poucas pessoas entendem é que o dinheiro não vem porque você fez um ritual uma vez. O dinheiro vem porque você mudou de frequência. E essa frequência precisa ser sustentada. Não adianta você passar 7 dias inteiros alinhado, focado, firme. E no 8º dia voltar a reclamar de tudo. Voltar a falar sobre a falta. Voltar a agir como se estivesse quebrado. Porque quando você faz isso, você está dizendo energeticamente: aquilo ali foi só um teste. Eu não mudei de verdade. E o universo financeiro escuta isso. Ele não julga, ele não pune. Ele apenas responde ao que você está transmitindo. Se você transmite confiança, ele envia provisão. Se você transmite dúvida, ele retira o fluxo. É uma lei invisível, mas é uma lei que funciona com precisão absoluta. E o pior é que a maioria das pessoas nem percebe quando está fazendo isso. Elas acham que estão apenas sendo cautelosas. Elas acham que estão apenas sendo realistas. Mas, na verdade, estão sabotando tudo. Pensa numa situação bem comum. Você passou a semana toda firme. Você não reclamou. Você não entrou em pânico. Você não ficou medindo a conta bancária todo dia. E aí, no final da semana, aparece um dinheiro que você não esperava. Pode ser uma venda que você tinha esquecido. Pode ser um pagamento que estava atrasado. Pode ser uma oportunidade que surgiu do nada. E aí, o que você faz? A maioria das pessoas comemora demais. Elas contam para todo mundo. Elas começam a explicar como conseguiram. Elas começam a planejar 1000 coisas ao mesmo tempo. E sem perceber, elas saem completamente da postura que trouxe aquele dinheiro. Porque a postura que trouxe o dinheiro era de silêncio, de constância, de confiança calma.
E agora, de repente, virou ansiedade, excitação, pressa. O fluxo sente essa mudança. E ele se fecha. Não porque você fez algo errado, mas porque você não manteve a mesma energia que o atraiu. Agora eu vou te revelar algo que pode parecer contraintuitivo, mas que é absolutamente essencial para você manter a porta financeira aberta. O segredo não está em fazer mais. O segredo está em não fazer menos. Deixa eu explicar melhor. Quando o dinheiro começa a fluir, a tendência natural é querer acelerar o processo. Você pensa, se eu fiz isso e funcionou, imagina se eu fizer o dobro. Aí você começa a adicionar coisas, começa a testar novos métodos, começa a misturar técnicas diferentes, começa a buscar mais informação, mais vídeos, mais estratégias, e sem perceber, você está fazendo exatamente o oposto do que deveria fazer, porque o que abriu a porta não foi a quantidade de coisas que você fez, foi a consistência de uma postura específica. E quando você começa a mudar tudo, você perde essa consistência. Você sai do trilho. E o dinheiro que estava vindo pelo caminho que você abriu não encontra mais aquele caminho. Ele se perde. E você fica sem entender por que tudo parou de funcionar. A verdade é que o fluxo financeiro gosta de previsibilidade. Ele gosta de encontrar a mesma frequência, no mesmo lugar, do mesmo jeito. É como se você tivesse sintonizado um rádio numa estação específica e finalmente conseguisse ouvir a música com clareza. Se você ficar mexendo no botão o tempo todo, procurando uma estação melhor, você perde a sintonia. A música some, o chiado volta, e você fica girando o botão sem parar, tentando encontrar aquela clareza de novo, mas nunca encontra porque não para quieto tempo suficiente. É exatamente isso que acontece com o dinheiro. Você encontrou a frequência certa. O canal está aberto, mas em vez de deixar quieto, você começa a mexer. Começa a duvidar. Começa a achar que precisa fazer algo diferente. E perde tudo. Não porque o método estava errado, mas porque você não deu tempo para ele se consolidar. Você não teve paciência de sustentar a mesma postura por tempo suficiente para colher todos os frutos. E tem outro detalhe que quase ninguém fala. Quando você fica mudando de estratégia o tempo todo, você está mandando um recado muito claro para o universo financeiro. Eu não confio nisso. Eu preciso de algo mais forte, mais rápido, mais garantido. E esse recado sabota completamente o fluxo que estava começando a se formar. Porque o fluxo precisa de confiança. Ele precisa sentir que você acredita no caminho que está percorrendo. Se você fica pulando de galho em galho, tentando tudo ao mesmo tempo, ele interpreta isso como falta de fé e se retira. Não é punição. É apenas uma resposta energética ao que você está emitindo. Então, se o dinheiro começou a se mover, não faça nada novo. Não adicione nada. Não mude nada. Apenas continue fazendo exatamente o que você estava fazendo quando ele começou a aparecer. Repete, sustenta, mantém. Porque é a repetição que consolida o canal. É a constância que transforma um fluxo temporário em provisão permanente. Existe um momento específico que define se você vai manter o dinheiro fluindo ou se vai perder tudo de novo. E esse momento acontece quando você sente pela primeira vez que as coisas estão melhorando. Quando você olha a conta e percebe que tem um pouco mais do que tinha semana passada. Quando você consegue pagar uma conta sem entrar em desespero. Quando você sente aquele alívio de que talvez finalmente você esteja saindo do buraco. É justamente nesse momento que a maioria das pessoas comete o erro fatal. Elas relaxam completamente. Elas baixam toda a vigilância. Elas param de cuidar da postura que trouxe aquela melhora. E sabe por quê? Porque elas acham que já venceram. Elas acham que o pior já passou. Elas acham que agora podem voltar ao modo automático. E é aí que tudo desmorona. Porque o fluxo financeiro não responde ao que você conquistou. Ele responde ao que você está sendo agora. E se você volta a ser quem você era antes, ele volta a te dar o que você tinha antes. Simples assim.
Pensa numa pessoa que está endividada há anos. Cartão de crédito estourado, boletos atrasados, aluguel sempre no limite. Essa pessoa passa semanas seguindo um protocolo de mudança de postura. Ela para de reclamar. Ela para de falar sobre a dívida como se fosse eterna. Ela começa a agir com mais confiança, mesmo sem ter motivo visível para isso. E aí, de repente, aparece um dinheiro extra. Pode ser uma venda inesperada. Pode ser um pagamento que estava travado. Pode ser uma oportunidade que surge do nada. E essa pessoa, no auge da emoção, faz exatamente o que não deveria fazer. Ela conta para todo mundo. Ela comemora em voz alta. Ela começa a planejar como vai gastar esse dinheiro. Ela volta a falar sobre as dívidas, sobre o quanto estava difícil, sobre como finalmente conseguiu respirar. E sem perceber, ela voltou completamente para a frequência antiga. A frequência da escassez. A frequência da luta. E o dinheiro que estava começando a fluir simplesmente para. Não porque ela não merecia, mas porque ela não sustentou a postura que o atraiu. Eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. O dinheiro não vai embora por falta. Ele vai embora quando você acha que já ganhou. Quando você relaxa a atenção. Quando você volta a agir como se o problema ainda estivesse ali, mesmo que você esteja começando a ver sinais de melhora. Porque o universo financeiro não olha para o seu passado. Ele não olha para a sua história. Ele olha para a sua frequência atual. E se a sua frequência atual é de alguém que ainda está lutando, que ainda está com medo, que ainda está em modo de sobrevivência, é isso que ele vai te entregar. Mais luta. Mais medo, mais sobrevivência, mesmo que você tenha recebido dinheiro ontem, mesmo que você tenha pago uma dívida na semana passada. Se você volta para a postura antiga, você volta para o resultado antigo. E a maioria das pessoas faz isso sem nem perceber. Elas acham que estão apenas sendo realistas. Elas acham que estão apenas sendo cuidadosas. Mas, na verdade, estão fechando a porta que acabou de se abrir. Agora vamos falar sobre o protocolo de manutenção. E eu já vou te avisar, isso não é um ritual, não é uma técnica complicada, não é algo que você precisa decorar ou executar com perfeição. É simplesmente uma postura, uma forma de se comportar que mantém o canal financeiro aberto sem você precisar ficar o tempo todo verificando se está funcionando. Porque essa é outra armadilha que pega muita gente. Elas começam a medir resultado todo santo dia. Elas olham a conta bancária de manhã, de tarde e de noite. Elas ficam esperando o dinheiro aparecer como se estivessem vigiando uma panela fervendo. E sabe o que acontece quando você faz isso? Você transmite ansiedade. Você transmite desconfiança. Você transmite que não acredita que o fluxo vai se sustentar sozinho. E essa energia de dúvida constante fecha o canal mais rápido do que qualquer outra coisa. Porque o dinheiro flui quando você confia. E você não pode dizer que confia se está verificando a cada 5 minutos se ele chegou. O protocolo é simples. Você vai manter exatamente a mesma postura que você tinha quando o dinheiro começou a se mover. Nem mais, nem menos. Você não vai acelerar nada. Você não vai desacelerar nada. Você não vai adicionar novas práticas. Você não vai abandonar o que estava fazendo. Você vai apenas continuar, por no mínimo 7 dias completos, sem mudar, sem testar, sem tentar melhorar. Porque o que a maioria das pessoas não entende é que o fluxo financeiro precisa de tempo para se consolidar. Ele não vira permanente da noite para o dia. Ele começa como um fio fino de água. E se você deixar esse fio correr sem interromper, sem mexer, sem duvidar, ele vai engrossando, vai virando um filete, depois uma corrente, depois um rio. Mas isso só acontece se você não interferir. Se você ficar mexendo, testando, mudando de direção, o fio se rompe. E você tem que começar tudo de novo. E tem uma regra de ouro que você precisa gravar. Durante esses 7 dias de manutenção, você não conta para ninguém o que está fazendo. Você não explica. Você não divide. Você não pede opinião.
Porque toda vez que você externaliza o processo, você perde força. Você dispersa a energia que deveria estar concentrada no seu canal financeiro. Pensa assim: é como se você tivesse plantado uma semente. Ela está começando a brotar embaixo da terra. Mas se você fica desenterrando toda hora para ver se está crescendo, para mostrar para os outros, para conferir se está no caminho certo, você mata a planta. A semente precisa de escuridão, silêncio e tempo. O seu fluxo financeiro também. Ele precisa crescer sem ser perturbado, sem ser questionado, sem ser exposto. E quando ele estiver forte o suficiente, todo mundo vai ver o resultado. Mas até lá, você mantém em silêncio. Você sustenta sozinho. Você confia sem precisar de validação externa. Porque quem sustenta não anuncia. Quem sustenta apenas mantém. Tem uma coisa que eu preciso te alertar com toda a seriedade. Existe um perigo invisível que derruba quase todo mundo que está começando a ver o dinheiro fluir. E esse perigo tem um nome bem específico: a síndrome do agora tá indo. Sabe quando você olha para a sua situação financeira e pela primeira vez em muito tempo, você pensa, agora tá indo, agora tá melhorando? Esse pensamento parece inofensivo, parece até positivo, mas ele carrega dentro dele uma armadilha mortal. Porque quando você pensa, agora tá indo, você automaticamente relaxa, você baixa a guarda, você para de fazer as coisas que estavam fazendo dar certo. Você volta a reclamar de coisas pequenas. Você volta a falar sobre dívidas como se elas ainda fossem o centro da sua vida. Você volta a agir com medo toda vez que precisa gastar dinheiro. E tudo isso acontece de forma tão sutil que você nem percebe. Você acha que está apenas sendo você mesmo. Mas na verdade, você está voltando para a versão antiga de você. A versão que vivia na escassez. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto. Você passou 2 semanas inteiras sem reclamar do preço das coisas. Toda vez que ia ao mercado, você simplesmente comprava o que precisava sem ficar lamentando o quanto tudo está caro. Toda vez que recebia uma conta, você pagava sem drama, sem fazer discurso sobre como a vida está difícil. E aí, no meio da 3ª semana, você recebe um dinheiro inesperado. Pode ser um bônus, pode ser uma venda extra, pode ser um pagamento adiantado. E você sente aquele alívio, aquele ufa, agora tá indo. E sem perceber, no dia seguinte, você volta a reclamar. Você vai ao mercado e começa a comentar o preço absurdo das coisas. Você recebe um boleto e solta aquele suspiro pesado, aquele meu Deus, mais uma conta. E pronto. Você acabou de mandar o sinal errado. Você acabou de dizer para o universo financeiro que ainda está na frequência da luta. E ele responde imediatamente. O fluxo começa a diminuir. As oportunidades começam a rarear. E em poucos dias, você está de volta ao aperto. O que você precisa entender é que o dinheiro não vai embora porque ele acabou lá fora. Ele vai embora porque você voltou para a postura de quem não tem. Mesmo tendo recebido. Mesmo tendo melhorado. Se você continua agindo, falando e pensando como alguém que está quebrado, é isso que você vai continuar sendo. Porque a realidade financeira não responde ao que você tem na conta. Ela responde à frequência que você emite. E se a sua frequência é de alguém que ainda está em modo de sobrevivência, de alguém que ainda tem medo de faltar, de alguém que ainda reclama de tudo, é exatamente isso que você vai atrair. Mais sobrevivência, mais medo, mais falta. E o pior de tudo é que você vai achar que o método parou de funcionar. Você vai achar que o desbloqueio foi temporário. Mas a verdade é que você que parou de funcionar. Você que saiu da postura. Você que voltou para o lugar antigo. E por isso o resultado antigo voltou também. Agora eu vou te ensinar o que realmente mantém a porta financeira aberta. E isso vai contra tudo o que te ensinaram sobre dinheiro. Você sempre ouviu que precisa correr atrás, que precisa se esforçar, que precisa lutar, que precisa fazer acontecer. Mas a verdade é o oposto.
O que mantém o dinheiro fluindo não é esforço, é alinhamento. Não é ação desesperada, é postura firme. Não é mudança constante, é repetição silenciosa. Porque o dinheiro não flui para quem está sempre mudando de estratégia. Ele flui para quem encontrou uma frequência e se mantém nela, sem oscilar, sem duvidar, sem tentar melhorar a cada 2 dias. Pensa numa estação de rádio. Se você sintoniza e deixa ali, a música toca. Mas se você fica girando o botão o tempo todo procurando algo melhor, você só ouve chiado. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Elas não deixam o canal estabilizar. Elas ficam procurando o próximo método, a próxima técnica, o próximo vídeo que vai resolver tudo mais rápido. E perdem completamente o fluxo que já estava começando a se formar. Então, aqui está o que você precisa fazer. Você vai escolher uma rotina simples e vai repetir ela todos os dias pelos próximos 7 dias. Não precisa ser nada complicado. Pode ser acordar e antes de pegar o celular, antes de checar mensagem, antes de olhar notícia, você passa 2 minutos em silêncio afirmando internamente que o dinheiro flui livremente até você. Pode ser toda a noite antes de dormir, você agradecer por 3 coisas financeiras que funcionaram no dia, mesmo que sejam pequenas. Pode ser toda vez que você for gastar dinheiro. Você faz isso sem drama, sem reclamação, sem medo. O que importa não é o tamanho da prática. O que importa é a constância. Porque o universo financeiro não responde a grandes gestos ocasionais. Ele responde a pequenas posturas repetidas. É a repetição que cria o canal. É a constância que solidifica o fluxo. E é a fidelidade à mesma frequência que transforma desbloqueio temporário em provisão permanente. E aqui vai o detalhe que a maioria ignora. Durante esses 7 dias, você não mede resultado. Você não fica conferindo se está dando certo. Você não fica olhando a conta bancária esperando milagre. Você simplesmente faz. E confia, porque toda vez que você mede, você está duvidando. Toda vez que você confere, você está transmitindo que não acredita que o processo funciona sozinho. E essa energia de desconfiança é veneno puro para o fluxo. O dinheiro precisa sentir que você confia nele o suficiente para não ficar vigiando toda hora. Precisa sentir que você está seguro da postura que escolheu. Precisa sentir que você não está desesperado por resultado imediato. E quando ele sente isso, ele flui com muito mais facilidade. Não porque você merece mais, mas porque você criou o ambiente energético certo. Você se tornou um canal estável, e dinheiro ama a estabilidade. Ele foge de ansiedade, ele foge de pressa, ele foge de quem fica medindo, testando, duvidando. Mas ele gruda em quem simplesmente mantém a postura certa sem questionar. Vamos falar agora sobre o que acontece quando você finalmente entende que não precisa fazer nada novo. Essa compreensão muda tudo, porque a maior parte do sofrimento financeiro das pessoas não vem da falta de dinheiro. Vem da sensação constante de que elas precisam estar sempre fazendo algo a mais, sempre correndo atrás, sempre tentando uma nova estratégia, sempre buscando a próxima solução. E essa correria interna é exatamente o que mantém a porta financeira fechada. Porque quando você age assim, você está transmitindo pânico. Você está dizendo para o universo: eu não confio que o que eu estou fazendo é suficiente. Eu preciso de algo mais forte, mais rápido, mais garantido. E o universo responde a isso te mantendo na mesma frequência de falta. Não por maldade, mas simplesmente porque é isso que você está pedindo com suas ações. Agora, quando você para, quando você respira, quando você decide que vai apenas manter o que já está fazendo sem adicionar nada, sem mudar nada, sem acelerar nada, algo muda internamente. Você sai do modo desespero e entra no modo confiança. E é aí que o dinheiro finalmente consegue chegar até você. Pensa numa situação bem comum. Você está endividado. Tem boleto atrasado, cartão estourado, conta no vermelho.
E aí você começa a fazer tudo ao mesmo tempo. Você assiste 10 vídeos sobre prosperidade. Você tenta 5 técnicas diferentes de manifestação. Você muda de estratégia toda semana, porque acha que se uma não funcionou rápido, precisa tentar outra. E no final, você não recebe nada. Ou recebe muito pouco. Porque você está transmitindo caos. Você está transmitindo falta de fé. Você está transmitindo que não acredita em nada do que está fazendo, porque se acreditasse, não estaria mudando o tempo todo. Agora imagina outra pessoa. Ela também está endividada, mas ela escolhe uma postura simples. Ela decide que durante 7 dias não vai reclamar de dinheiro. Não vai falar sobre dívida como se fosse eterna. Não vai entrar em pânico quando chegar uma conta. E ela mantém isso, sem mudar, sem testar outra coisa, sem buscar um método melhor. Apenas mantém. E em poucos dias, o dinheiro começa a aparecer. Não porque ela fez mais, mas porque ela transmitiu estabilidade. E o dinheiro adora estabilidade. Então aqui está o que você precisa gravar. Você não precisa fazer nada novo. Você não precisa adicionar prática. Você não precisa buscar mais conhecimento. Você não precisa corrigir nada. Você só precisa não sair do lugar certo. E como você sabe que está no lugar certo? Simples. Se o dinheiro começou a se mover, mesmo que seja pouco, mesmo que seja devagar, você está no lugar certo. E a única coisa que você precisa fazer é não mudar de lugar. Não importa se bate uma dúvida. Não importa se aparece um vídeo novo prometendo resultado mais rápido. Não importa se alguém te fala que tem um método melhor. Você fica onde está. Porque quem muda de trilho no meio do caminho perde o trem. O dinheiro estava vindo pelo caminho que você abriu. Se você muda de caminho, ele não te encontra mais. E você fica parado, esperando, sem entender por que nada está funcionando. Quando, na verdade, você que saiu do lugar onde o dinheiro estava indo te buscar. Chegou a hora de você entender o fechamento definitivo deste ciclo. E eu preciso que você preste muita atenção no que vou dizer agora, porque isso vai determinar se você vai transformar tudo o que aprendeu em resultado concreto ou se vai deixar tudo isso escorregar pelos dedos como tantas outras vezes. O que separa quem mantém o dinheiro fluindo de quem perde tudo de novo é uma coisa só: a capacidade de permanecer. Não é inteligência, não é sorte, não é técnica secreta. É simplesmente a capacidade de ficar no mesmo lugar, na mesma postura, na mesma frequência, tempo suficiente para o fluxo se consolidar. A maioria das pessoas nunca experimenta provisão real porque elas nunca permanecem. Elas começam bem, elas fazem tudo certo nos primeiros dias. Mas no momento em que bate a primeira dúvida, a primeira impaciência, o primeiro medo de que talvez não esteja funcionando, elas pulam fora. Elas mudam de estratégia. Elas buscam algo novo e perdem completamente o canal que estava se formando. E aí ficam anos pulando de método em método, sempre começando, nunca colhendo. Você precisa entender uma verdade fundamental sobre dinheiro. Ele não chega para quem está sempre mudando. Ele chega para quem está sempre igual. Não igual de forma estagnada, mas igual de forma firme, consistente, previsível. O dinheiro precisa saber onde te encontrar. E se você está num lugar hoje e em outro amanhã, ele não consegue te alcançar. Pensa numa pessoa que está esperando uma encomenda. Se ela fica mudando de endereço toda semana, a encomenda nunca chega. Não porque não foi enviada, mas porque não tem onde ser entregue. É isso que acontece com o seu fluxo financeiro. Ele foi ativado. Ele está vindo. Mas se você não fica parado tempo suficiente, ele não consegue chegar até você. E você vai passar a vida inteira reclamando que nada funciona, que tudo é mentira, que prosperidade não é para você, quando na verdade, o problema nunca foi o método. O problema sempre foi a sua incapacidade de sustentar o método tempo suficiente para ele dar resultado. Então aqui está o que eu quero que você faça. Nos próximos 7 dias,
Você vai manter exatamente a mesma postura que você tinha quando o dinheiro começou a se mover. Você não vai mudar nada, não vai adicionar nada, não vai buscar nada novo. Você vai apenas permanecer. E toda vez que bater vontade de conferir se está dando certo, de medir resultado, de procurar outro método, você vai respirar fundo e vai lembrar de uma frase: eu permaneço. Porque é isso que sustenta o fluxo. Não é fazer mais, é permanecer firme. E no final desses 7 dias, você vai perceber que o dinheiro não está apenas chegando, ele está ficando. Porque você criou um canal estável. Você virou alguém em quem o dinheiro pode confiar. Alguém que não sai correndo no primeiro sinal de dúvida. Alguém que sustenta a postura até o final. E quando você vira esse alguém, a provisão não para mais. Porque você não está mais pedindo dinheiro. Você virou um canal por onde o dinheiro flui naturalmente. E isso muda tudo. Para sempre. Então agora você sabe. Você sabe exatamente o que faz o dinheiro ir embora, mesmo quando ele estava começando a chegar. Você sabe que o erro não está em abrir a porta financeira. O erro está em não saber como manter essa porta aberta. E a partir de agora, você não comete mais esse erro. Porque você entendeu que o fluxo não precisa de esforço. Ele precisa de constância. Ele não precisa de novidade. Ele precisa de estabilidade. Ele não precisa que você corra atrás. Ele precisa que você fique no lugar certo tempo suficiente para ele te encontrar. E quando você faz isso, quando você simplesmente permanece na frequência que abriu o canal, o dinheiro não para mais de fluir. Porque você não é mais alguém que pede dinheiro. Você virou alguém por quem o dinheiro flui naturalmente. E isso muda tudo. Agora eu quero que você faça algo comigo. Agora mesmo. Não amanhã. Não depois. Agora. Você vai escolher uma postura simples que você vai manter pelos próximos 7 dias. Pode ser não reclamar do preço das coisas. Pode ser não falar sobre dívida como se fosse eterna. Pode ser pagar suas contas sem drama, sem suspiro pesado, sem medo. Pode ser agradecer todo dia por 3 coisas financeiras que funcionaram, mesmo que sejam pequenas. O que importa não é o tamanho da prática. O que importa é que você escolha uma e mantenha. Sem mudar, sem adicionar, sem buscar algo melhor. Apenas mantém. Porque é isso que vai consolidar o canal que você abriu. É isso que vai transformar desbloqueio temporário em provisão permanente. É isso que vai fazer o dinheiro ficar, não apenas passar. E tem uma coisa que eu preciso que você faça agora. Desce aí nos comentários e escreve apenas 3 palavras. Eu permaneço. Não precisa explicar nada. Não precisa contar sua história. Não precisa dizer o que você vai fazer. Apenas escreve essas 3 palavras. Porque quando você faz isso, você está selando um compromisso. Você está dizendo para o universo financeiro: eu não vou sair do lugar. Eu não vou mudar de estratégia. Eu não vou desistir no meio do caminho. Eu permaneço. E esse compromisso tem um poder que você nem imagina. Ele ancora a sua decisão. Ele firma a sua postura. Ele transforma a intenção em ação. Então faz isso agora. Escreve nos comentários: eu permaneço. E deixa o universo responder. Se você chegou até aqui, você já fez a parte mais difícil. Você já entendeu o que a maioria das pessoas nunca vai entender. Que manter o dinheiro fluindo não tem nada a ver com técnica secreta ou ritual complicado. Tem a ver com a sua capacidade de sustentar a mesma frequência, a mesma postura, a mesma confiança, dia após dia, sem oscilar. E agora que você sabe disso, você tem uma escolha. Você pode voltar ao modo antigo. Pode voltar a mudar de estratégia toda semana. Pode voltar a medir resultado todo dia. Pode voltar a duvidar, a reclamar, a agir com medo. E aí você vai continuar preso no mesmo ciclo de sempre, quase conseguindo, mas nunca consolidando. Ou você pode fazer diferente. Pode escolher uma postura simples e manter. Pode decidir que durante os próximos 7 dias, você não vai mudar nada, não vai adicionar nada, não vai buscar nada novo.
Você vai apenas permanecer. E quando você faz essa escolha, tudo muda. Porque você para de ser alguém que está sempre começando e vira alguém que finalmente sustenta. Agora me responde uma coisa. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto a ficar firme durante 7 dias completos sem mudar de postura? Porque se você está, o dinheiro que começou a se mover não vai mais parar. Ele vai continuar fluindo, vai continuar chegando, vai continuar abrindo portas financeiras que você nem imaginava que existiam. Mas se você não está disposto, se você ainda acha que precisa de algo mais forte, mais rápido, mais garantido, então você vai continuar exatamente onde está. Porque o problema nunca foi falta de método. O problema sempre foi falta de constância. Então decide agora. Você vai permanecer ou vai continuar pulando de galho em galho? Porque só uma dessas escolhas te leva para a provisão real. E eu acho que você já sabe qual é. Se este vídeo fez sentido para você, se você sentiu que isso é exatamente o que você precisava ouvir, então se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Porque eu vou continuar trazendo verdades sobre dinheiro, sobre desbloqueio financeiro, sobre como abrir e manter portas de prosperidade abertas. E você não pode perder nenhum vídeo, porque cada vídeo é uma peça. E quando você junta todas as peças, você tem o mapa completo de como sair da escassez de uma vez por todas. Então não deixa isso passar. Se inscreve, ativa as notificações e permanece comigo nessa jornada. Porque o que vem a partir de agora é ainda mais profundo, ainda mais transformador, e você não quer ficar de fora. E lembra, se você sustenta, o fluxo sustenta você. Essa é a lei. Essa é a verdade. E agora que você conhece essa verdade, nada mais pode te segurar na escassez, a não ser você mesmo. Então, não se sabote. Não volte atrás. Não mude de postura no meio do caminho. Permanece. Apenas permanece. E deixa o dinheiro fazer o trabalho dele, porque ele quer chegar até você. Ele sempre quis. Você só precisava parar de sair do lugar onde ele estava indo te buscar. E agora você parou. Agora você está firme. Agora você sustenta. E por isso, o fluxo vai sustentar você. Para sempre. Eu permaneço. E você também.